A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Bom dia, paz seja com todos. Que bom que vocês vieram, que estava boa a cama hoje, né? Eita lasqueira, né? É a nossa Curitiba, né? Mas nem podemos reclamar, né? Que isso para nós ainda não é inverno. Graças a Deus estamos vivos para sentir frio. Nós pregamos esses dias, não faz muito tempo não, né, sobre o Salmo 73, e eu quero dar uma pincelada no Salmo 73. Pelo menos ler alguns versículos, o 13, o 14, e o 17, e o 28. Salmo 73, o 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado pela manhã. E então, depois de muitas considerações, o verso 17 diz assim, quando caiu a ficha do Asaf aqui, que é o escritor desse salmo, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Deles quem? Daqueles que agem de uma forma, como nós estamos vendo no Brasil especialmente e no mundo, e que parece que vai tudo bem na vida deles, e a gente que é filho de Deus, que frequenta a igreja, que é dizimista, que ora, que jejua e tudo mais, parece que as coisas para nós são mais difíceis, né? E então ele termina o salmo dizendo no 28, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém, gente? Amém? Vamos nos assentar nesse mesmo espírito. Uma manhã dessa, até que podia termos cantado aí um monte de corinhos antigos, né, batendo palma para fazer exercício, né, para esquentar um pouco, né? Mas sabe, gente, esses dias, num dos cultos aqui, eu falei que eu tinha uma cópia de uma carta que o Steve Jobs, uma das maiores, se não a maior fortuna, né? Embora tenham outros aí, como Bill Gates, né? Que tem fortunas assim, impressionantes. E eu até acho que eles fazem por merecer, principalmente o Bill Gates. Bill Gates já colocou como oferta, como ajuda para associações, para tanta coisa assim, para ajuda de crianças, de velhos, disso e daquilo, no exterior e tudo mais, mas muitos e muitos milhões de dólares, né? Então é um sujeito que sabe realmente o valor do dinheiro e para que se presta o dinheiro, e não é um escravo do dinheiro. Tanto que tem a mão aberta de uma forma como pouca gente tem no mundo. Já o Steve Jobs, que até foi feito um filme, não sei, alguém assistiu o filme da biografia do Jobs? Só a senhora, 2, 3, 4, 5. Vocês precisam ver esses filmes diferentes assim, porque eles são inspirativos, né? São biografias, especialmente. Elas trazem grandes ensinamentos, para o bem ou para o mal, trazem grandes ensinamentos, né? Sabe, dia 16, eu faço 75 anos, sempre no gelado, né, de Curitiba, não é isso? Eu teria adorado. Quantos anos que eu falei? 75, né? Pensei que eu falei 6, já estou me adiantando. Pode parar. Eu teria adorado, hoje eu tenho esse entendimento, eu teria adorado ter nascido com 75 anos. Realmente você amadurece, você vê quanta besteira você já fez na vida, quanta bobagem, quanta criancice a gente fez, mesmo com 50 anos nas costas e assim por diante. E esse tempo de vida, ele vai fazendo você mensurar melhor a própria vida e viver. Deixar de lado picuinhas
e procurar viver. Não é porque eu estou no fim da vida, comparando com o que normalmente se vive, eu realmente estou, né? Estou pegando o cabo da Boa Esperança, né? Mas vou incomodar por muitos anos ainda. Ainda vou ver o Coritiba campeão do mundo. Ou seja, não vou morrer. Mas a vida, as lutas da vida, as perdas, as conquistas, o dia a dia, ela vai fazendo com que a gente caia a ficha, como caiu a do Asaf, né? A ficha dele não caiu enquanto ele não entrou no templo de Deus e viu o fim daqueles que ele acha que estão ganhando e que, na verdade, já perderam. E na vida, de um modo geral, é assim. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos nos aproximar de Deus. Porque se a gente pode até aprender alguma coisinha com a palavra de um homem de 75 anos aqui, imagina o que a gente pode aprender com alguém que não tem idade. Que é de eternidade a eternidade. E está tudo ali naquele livro. Como viver, mas como viver bem, como viver com sentido, como viver, apesar de um mundo triste, viver com alegria. Como viver num mundo doente, com saúde. Como viver num mundo pobre, miserável, carente, com suficiência de Deus. Como viver, de fato, a vida, não é? E então, essa busca desenfreada por sucesso profissional, por dinheiro, por fama, tem assediado cada vez mais as nossas vidas, porque isso tudo está explícito na televisão, na internet, nas ruas, em todo e qualquer lugar. Programas como esses BBB aí, pelo amor de Deus, se tem coisa mais baixa, mais... Eu não vejo, é um bando de desocupado com outro bando de... não interessa. Que se vendem, se envergonha a família e tudo mais, por 15 minutos de fama. Né? Essa é a figura do mundo. Né? E então o que acontece? Aqueles que temem a Deus, por incrível que pareça, por nós sermos humanos, não ficam livres dessa tentação também. E às vezes são levados a ter uma visão completamente distorcida da realidade, fazendo com que então gere muita aflição e muito sofrimento no corpo, no emocional, na vida espiritual, na família, como gente, enfim, né? E não vale a pena, gente. O importante dessa vida é viver, é ser feliz. Aprender com Paulo, aprendi a contentar-me com o que tenho, sabendo que no dia de amanhã o maná não vai faltar, e que se eu for fiel a ele em dízimos e ofertas, e esse é o segredo e não tem dois, ele vai, primeiro, me sustentar, e segundo, se eu for corajoso, se eu tiver fé, eu vou até enriquecer, mas dentro dos princípios bíblicos. Dízimo me sustenta, oferta me enriquece. Então tem princípios. A gente não precisa ficar correndo para cima e para baixo, porque a gente sabe os princípios. O problema é que a gente não quer obedecer esses princípios, e então sofre. Mas aí entra o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, dizendo, né? De que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E o Steve Jobs, ele é do que mesmo? Da Apple? É da Apple, né? Pô, uma das empresas, se não a mais valiosa do mundo, né? Ele morreu bilionário, não é bilionário de reais, é bilionário de dólares. Morreu aos 56 anos, quando, segundo os estudiosos,
começa verdadeiramente a produtividade de um ser humano. Dos 60 aos 70 a primeira, dos 50 aos 60 a segunda e dos 70 aos 80 a terceira. As melhores fases de produtividade de um homem e de uma mulher estão nessas faixas etárias. Então imagine esse cara, com 56, já sendo bilionário, já tendo inventado o que ele inventou. De repente ele morre de um câncer que é fatal, que é o câncer de pâncreas. Gastou horrores com os melhores médicos, a melhor tecnologia, tudo que se possa imaginar de moderno e que inventaram, porque dinheiro não era problema, mas com 56 anos o Jobs falece. E na cama, doente, ele ditou e alguém escreveu uma carta que eu considero uma carta universal, de uma certa maneira, né? Ele diz assim: cheguei ao auge do sucesso no mundo dos negócios. Nos olhos de outros, minha vida, ele diz assim, é uma epítome do sucesso, é o sucesso do sucesso, é os píncaros da glória, né? No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. No entanto, além do trabalho, tenho pouca alegria. No final, a riqueza é apenas um fato da vida ao qual estou acostumado. E nesse momento, deitado na cama doente, recordando toda a minha vida, percebo que todo o reconhecimento e riqueza de que eu me orgulhei tanto se empalidece e fica sem sentido nenhum diante da morte iminente. Isso é forte, muito forte. Você pode empregar alguém para dirigir o carro para você, ganhar dinheiro para você, mas você não pode ter alguém para suportar a doença por você. Coisas materiais perdidas podem ser encontradas, mas há uma coisa que nunca pode ser encontrada quando está perdida: a vida. Quando uma pessoa entra na sala de cirurgia, ela vai perceber que há um livro que ela ainda tem que terminar de ler. O livro da vida saudável. Qualquer que seja o estágio da vida em que estamos agora, com o tempo enfrentaremos o dia em que a cortina vai cair. Presenteie amor para a sua família, amor pelo seu esposo ou esposa, amor pelos seus amigos, cuide-se bem, valorize os outros. À medida que envelhecemos e, portanto, mais sábios ficamos, percebemos lentamente que usar um relógio de $300 ou de 30, ambos vão marcar a mesma hora. Quer portemos uma carteira Louis Vuitton, né? Uma bolsa de $300 ou de 30, a quantidade de dinheiro dentro dela vai ser a mesma. Quer a gente dirija um carro de $150 mil ou um carro de 30 mil, a estrada e a distância são as mesmas e chegamos ao mesmo destino. Quer a gente beba uma garrafa de vinho, como o presidente aí, de $300 ou de 10, no caso deles de R$20 mil, a ressaca é a mesma. Se a casa em que vivemos é de 50, de 300 ou de 3 mil metros quadrados, isso aqui é forte. A solidão é a mesma. Você perceberá que sua verdadeira felicidade interior não vem das coisas materiais desse mundo. Quer você voe em primeira ou em classe econômica, em primeira classe ou classe econômica, né? Se o avião cair, você desce com eles. Portanto, espero que você perceba, quando você tem amigos e velhos amigos, irmãos e irmãs, com quem você conversa, ri, brinca, canta canções, fala sobre o norte, sul, leste, oeste, o céu e terra, isto é a verdadeira felicidade. Então ele diz, olha, tem 5 fatos que eu aprendi e que são inegáveis na vida. Primeiro, não ensine seus filhos a serem ricos. Eduque-os para serem felizes. Então, quando crescerem,
saberão o valor das coisas e não o preço das coisas. Melhores palavras premiadas em Londres, ele diz, como a sua comida, como os seus medicamentos. Caso contrário, você que terá que comer os medicamentos como se fosse a comida. Isso também é sensacional, né? Aquele que ama você nunca vai te deixar por outro, porque mesmo que haja 100 razões para desistir, ele ou ela vai sempre encontrar uma razão para ficar. Há uma grande diferença entre um ser humano e ser humano. E poucos entendem isso. Você é amado quando você nasce. Você será amado quando morrer. No meio, você vai ter que gerenciar. E então ele termina dizendo, aprendi os 6 melhores médicos do mundo. A luz solar, descanso, exercício, dieta, autoconfiança e amigos. Mantenham-os em todas as faces da vida e você vai desfrutar uma vida saudável. O que diz aqui? Se você quer apenas andar rápido, ande sozinho. Mas se você quiser caminhar longe, ande junto. O cara precisou morrer de um dos cânceres mais agressivos para entender tudo isso. E mais, se sim ou se não, eu não sei. Mas talvez não conhecesse isto. Não vale a pena ser rico nesse mundo, amontoar, como disse Jesus, grandes tesouros nesse mundo e nem um centavinho lá em cima. Não vale a pena. Porque a riqueza daqui, como disse também Jesus, vai enferrujar, vai se perder, vai se gastar. Mas a riqueza depositada no banco de Deus, ela é eterna. E ela tem um preço a pagar. E o preço não é difícil, porque o preço é só fidelidade. Fidelidade. Não é? Então, a primeira armadilha nesse raciocínio, no começo aqui do Salmo 73, do Asaf, que ele estava lá para baixo, injuriado, desesperançado, desencantado, como muitos de nós estamos, e eu não vou dizer que não estou, porque eu esperava coisa melhor, esse país, né? A primeira armadilha nesse raciocínio é uma incorreta interpretação da realidade dos que não acreditam, dos que vivem essa vida dissoluta. Ele escreve assim nos versículos 4 a 12, né? Só sintetizando aqui. Para eles não tem preocupações. O seu corpo é sadio. Ele usa até uma expressão que Deus usa na sua palavra, que nós devemos trazer ovelhas nédias como oferta, não doentes, que é o que ele quer dizer. O seu corpo é sadio, eles aparentemente são saudáveis. Nada, gente. Desculpa a expressão forte que eu vou usar, mas quem está podre na alma, está podre no resto. É só uma casca, né? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Olha como Asaf estava enganado. Olha como Asaf estava enganado. Os olhos humanos estavam traindo Asaf como nos traem cada segundo da nossa vida. Por isso também está escrito que nós não vivemos por vista, que nós vivemos por fé. Por mais difícil que pareça ser, a nossa conquista não vai ser bilionário. A nossa conquista vai ser viver com o Senhor e reinar com Ele por todo o resto da eternidade. Você que está me assistindo em casa e que se afastou daqui, por qualquer motivo é motivo nenhum para se afastar de Deus e da sua casa. Você só precisa ser maior do que aquilo que te afligiu. E entender
que você não está aqui por favores, você está aqui caminhando para o céu junto com a sua família espiritual chamada igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra, não é? Mas se você tem essas crises, apesar de tudo, e quem não tem, né? Às vezes eu, assim, entre aspas, eu brigo com Deus, depois eu peço perdão. E eu até dou risada, porque eu digo, poxa, o Senhor deve ter dado risada de mim agora, agir como um moleque, né? É assim que a gente fala com Deus. É filho falando com o pai, né? Ele encontrou a resposta na presença do Senhor. Até que entrei no santuário de Deus e me dei conta do fim que está esperando essa gente. E por que eu vou sofrer por isso, se eu sei que eu não vou ter fim? Sei, lamentavelmente, para onde eles estão caminhando, mas eu estou voltando para minha casa. Então, não temos razões para baixarmos a guarda, para baixarmos a cabeça, para nos sentir abandonados, né? Ou essa gente aí, lá fora, aparentam ter vida boa e tranquila, mas estão sempre assolados, assustados. Pergunta se esse que está lá sai para a rua. Pergunta se ele vai num restaurante com aquela uma. Não tem coragem. A vida dele é prisão. Uma prisão que é num palácio. Por acaso, o palácio do desgoverno. Mas é uma prisão, não pode sair para a rua, cara. Aonde ele vai, meu Deus, é uma vergonha. O brasileiro está por aqui, não é? Isso é vida? Adianta ter dinheiro e não poder gastar? Adianta ser o maioral num país do tamanho do nosso e não poder sair ali na esquina tomar uma cachaçinha do boteco? No caso dele, né? Nós no máximo um cafezinho, né? Parece vida boa, gente. Parece vida tranquila, mas estão sempre assustados. Agora, o pior não é que não pode sair à rua. O pior é que de noite não tem para onde ir. E não consegue nem ficar na cama. Rola para lá e rola para cá. Né? Sem ter quem os acuda na hora da aflição, com quem falar, porque eles renegam a Deus. Essa semana eu estava vendo aquela polaca sem vergonha, a Xuxa, dizendo que tem que tirar um monte de texto, tem que reescrever o Novo Testamento, porque ela não concorda com muita coisa que está escrita ali. Pela madrugada. Então imagina como é que essa gente é por dentro. Imagina o que essa gente sente 24 horas por dia. O que essa gente realmente sofre 24 horas por dia. Nós, se tiver um telhado sobre a cabeça, já estamos felizes, porque debaixo deste telhado mora conosco o Senhor do Universo. E não é retórica, não, é verdade. Não é retórica para alugar a tua cabeça, até porque eu não quero alugar a tua cabeça, eu quero alugar o teu coração, e nem quero alugar, eu quero ele completo, mas para que o Espírito do Senhor habite ali, e faça dele o seu trono, né? Então, sem ter quem os acuda na hora da aflição, nós, por outro lado, como Asaf diz no verso 23, todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Irmão, irmã, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, já está escrito, está tudo aqui, e vai se conformando, porque vai piorar. E só vai piorar porque nós somos quase que a última geração. Vocês são, eu até nem tanto. Porque Jesus realmente está às portas. Eu vou dizer isso sempre, né? Não estou marcando a volta de Jesus, não sou maluco. Mas tudo converge dizendo a ciência, a natureza e a palavra de Deus, que no máximo em 30 anos Jesus volta e em 50 não vai sobrar nem um galho de árvore nesse planetinho aqui, porque nós vamos culpar um novo céu, uma nova terra aqui.
Então se cuide, se anime, viva feliz. Eu sei que a gente precisa trabalhar, mas tem gente que trabalha demais. Mas trabalha demais porque tenta fazer do trabalho a sua alegria. Foge de casa e vai para o trabalho. Tipo coisas assim. Nada, gente. Vamos acertar os ponteiros dentro de casa. Vamos acertar o ponteiro com o nosso semelhante. Se eu fiz mal para alguém, vamos lá pedir perdão para esse alguém, porque esse alguém de repente está se perdendo, está afastado da igreja, e a gente vem com a maior cara de pau participar da mesa do Senhor. A gente expulsa irmãos da igreja, por exemplo, com o nosso comportamento, o nosso mau testemunho, ou palavras duras, ou qualquer coisa outra parecida, e depois a gente vem com a maior cara de pau na mesa do Senhor. Não é assim que funciona. Esse é o pecado que nos afasta da mesa, como tenho ensinado para vocês. Vamos acertar nossas pontas com todo mundo. Não vale a pena odiar. Não vale a pena ter raiva. Não vale a pena pensar em vingança. Isso é ruim, isso é veneno. Quando você pensar em vingança, como disse alguém, cave 2 covas. Não é? Vamos viver em paz, vamos estender a mão. Sexta-feira eu fiz isso com alguém aqui, me fez muito mal para mim e a minha família. Veio com aquela cara de pau, estendeu a mão, como vai? Deus te abençoe. Na boa. Eu não preciso amar ele. Agora eu tenho que tratar ele com amor. É o que a Bíblia me ensina. Suportai-vos uns aos outros em amor. É duro? É, mas nós somos filhos e filhas de Deus. E é assim que o Senhor nos ensina. Conforte o seu coração. Desenvolva uma correta visão de você mesmo. Você não é o que o teu pai, que a tua mãe, que o teu patrão, que o teu vizinho, quem quer que seja, diga. Você é o que Deus diz que você é. E se você quer descobrir isso, vai ler a Bíblia. Eu não vou dar mole para você aqui nesse sentido. Porque eu posso dizer o que meia dúzia de coisas que você é aos olhos de Deus, mas ele vai descortinar um dicionário inteiro do que você é aos olhos dele, né? E aí, se ainda assim a aflição, o desencanto, a desesperança persistir e as crises aparecerem, então declare realmente com a convicção de Asaf, ainda, verso 26, que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.